Bom, eu recebi bastante dúvidas sobre esse exercício aqui, então eu vou resolver ele. Encontre as assíntotas verticais de f de x igual a cotangente de x. Antes de mais nada, cotangente é o inverso da tangente. E o inverso da tangente é 1 sobre tangente de x, né? O inverso. Isso seria a mesma coisa que tangente de x elevado a negativo, né? Então a gente inverte e isso fica positivo. Propriedade básica da potência, curso primário. Bom, sabendo isso aqui, a gente tem que encontrar as assíntotas verticais. Existem duas formas. Existe a forma do limite, né, que a gente consegue encontrar as assíntotas verticais, e existe a outra forma, que é a associação, a gente saber que quando a assíntota vertical vai ser nada mais do que a tangente que zera, né? O ângulo que zera a tangente, ou seja, o ângulo que zera o denominador, vai ser a minha assíntota vertical, certo? Para isso, a gente precisa lembrar, né, algumas propriedades básicas da trigonometria para saber quais ângulos zeram a tangente de x, né? Quais são esses ângulos. Para isso, você precisa lembrar algumas propriedades básicas da trigonometria. Então, você pode utilizar o conceito, né, de seno, cosseno para resolver a tangente. Por quê? Porque a tangente nada mais é do que cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Lembra sempre, coca, sempre tem que formar essa palavra, coca. E o cateto oposto e o cateto adjacente nada mais é do que o seno sobre o cosseno, tá? Então você tem que, usando essa propriedade de divisão, você consegue calcular os ângulos, porque você conhece esses ângulos aqui. Por exemplo, quanto que é o seno de 0 graus? Aqui no círculo trigonométrico a gente sabe que 0 graus está aqui, certo? E essa é a linha do seno e essa é a linha do cosseno, ok? Seno de 0 graus vai ser exatamente 0, né? Porque ele não tem correspondência aqui, já que ele está nessa coluna de 90 graus. Então, seno de 0 graus é 0. Diferente do cosseno de 0 graus, que por estar nessa linha aqui horizontal, ele vai ser 1. O seno de 90 graus, por estar na linha dele aqui, né? Então, ele tem angulação aqui. Ele vai ser 1. E contrapartida, o cosseno vai ser 0, porque ele não tem, né, angulação nessa coluna. Então, eu vou preencher dessa mesma maneira os demais, que é 1 e 0, 0 e 1. E assim a gente consegue achar a tangente. Porque a tangente nada mais é do que a relação básica de seno sobre cosseno. Então aqui ficaria 0 sobre 1, que dá 0. 1 sobre 0 não existe, né? Não existe. O melhor símbolo é assim, né? Que não existe. 0 sobre menos 1 vai dar 0. 270 vai ser 1 sobre 0, que também não vai, né, existir. E 0 sobre 1, que vai dar 0, ok? Então, se vocês perceberem, onde que esse denominador vai zerar? Vai zerar em seno, ou melhor, seno de 0, né? Tangente de 0, que vai ser 0 graus. E colocando em radianos, vai zerar também em 2 vezes o π, que é 180, certo? E 3 vezes o π, certo? Então, se você observar, a gente vai ter uma progressão, né? Lembrando que isso pode ser mais ou menos, o zero não precisa... Só não estava olhando para o papel e eu falei bobeira, tá? Claro que o 0 graus vai ser 0, né? 180 graus convertido para radiano vai dar π, né? Π é 180, 360, 2π, 543 π, e aí você vai ver que vai seguindo, né? E aí, essa vai ser as assíntotas, né? Vai ser os limites, e o gráfico vai ficar exatamente assim, né? 3π, certo? Mais ou menos 3π, vai ser uma assíntota, então o limite desse gráfico aqui da tangente vai ser esse daqui, igual a menos 2π, mais ou menos 2π, mais ou menos π, mais ou menos π, tá? Então vai ter esses limites aqui, e o gráfico vai ficar exatamente assim, aqui os positivos, né? Π
2π, 3π, ok?